Amém. Toma o seu assento, Deus abençoe. Se puder alguém fazer um fundo aí para mim, agradeço muito. Mas um fundo simples, com guitarra, baixo, teclado, violão, o restante. Simples. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17. Ivaldo, Deus abençoe. Paulinho, Deus abençoe. Obrigado pela presença. Vamos ser rápidos e céleres nessa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Já põe na tela para nós. Nós estamos iniciando hoje uma série, Pensamentos. Deus tem falado muito comigo, né, e como que a gente tem que trabalhar com a nossa maneira de pensar. E vários versículos a gente vai lendo e vai compreendendo. Muitas vezes a gente para de colocar em prática, como essa própria canção, né? Que fala sobre que eu não volto para lá, para o cativeiro. Eu não volto para lá, era uma questão de decisão, de pensamento. Eles saíram, falaram, não quero mais voltar. E muitas vezes a gente aceita Cristo e acaba voltando. Anda com Cristo, depois quer dar um passo e começa a andar com o inimigo. É liberto e começa a ter atitudes e pensamentos de quem não é liberto. Isso tem mexido muito comigo. Estava conversando agora, acho que foi com o Júnior, sobre pensamentos. E falei para ele está no início da caminhada, e que ele vai sofrer uma série de bombardeios no pensamento dele, de amigos e colegas, e profissão e família. E eu disse para ele, olha, se eu sou bombardeado, você também será. Você também será bombardeado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa aqui eu estou lendo na NVI, aí muda um pouco, mas eu vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A partir do momento que você aceita Cristo, você é uma nova criação. O que as pessoas não conseguem compreender, que são palavras minhas, é que quando a gente aceita Cristo, Cristo nos faz uma nova criação. E aqueles pecados que nos permeavam, que a gente era dependente, que a gente era escravo, a gente consegue administrar. A gente tem o poder para governar os pecados. Quem não é uma nova criação, não tem essa liberdade, ele não consegue. Só quem é livre é capaz de administrar isso. Para você governar os seus pensamentos, você tem que nascer de novo. Se você não nasceu de novo, automaticamente você não consegue se libertar dos pensamentos. E o que as pessoas não entendem é que elas aceitam a Cristo e vêm para Cristo com muito fervor. O espírito foi regenerado, só que a alma está no processo. A alma está no processo do crescimento. Só que o texto ele é claro, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já se passaram, acabou, você não tem que ficar voltando para aquilo, você tem que olhar para frente. Aí o texto continua mais. Tudo isso, porém, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha como é que é esse texto, irmão, ele é tremendo. Fala que além dele nos libertar, ele nos deu um ministério. Por isso, irmão, não tem ninguém aqui, não há um sequer que não tenha uma chamada ministerial. Todos nós temos uma chamada. Talvez você tenha se excusado, você tenha apresentado suas desculpas, mas você tem uma chamada ministerial. Eu quero ler um outro texto com você, em Romanos capítulo 12. Esse é o clássico para pensamento, para essa mensagem específica. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional de vocês. Portanto, irmão, rogo-vos a Deus que apresentem o vosso culto racional. O seu corpo tem que ser dado em sacrifício a Deus todos os dias. Não se amodem, ou não se conformem, em algumas versões, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o clássico, que fala sobre a mente, porque o texto nos diz que nós não podemos nos conformar, nos amoldar aos padrões deste mundo, mas somos transformados quando nós transformamos a nossa mente. Renove a vossa mente. Observe que a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, 17, nos diz que quem está em Cristo é uma nova criação. Já Paulo já diz aqui agora, olha, transforme a sua mente, para você experimentar, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que ter uma mente renovada. Quando você tem uma mente transformada, uma mente renovada, você não se adequa ao mundo, porque a sua mente já não coaduna mais com as ideias do mundo, irmão. Quem tem a mente de Cristo, ele já não pensa mais igual ao mundo. Ele pode até ser tentado, ele pode passar por aflição ou por algum tipo de luta, mas a mente dele é uma mente nova. Ele não entra mais naqueles padrões, ele não entra, não consegue se adequar mais. Por quê? Ele tem uma mente nova, ele é uma nova criação. Aí o texto está nos dizendo que nós temos que ser diferentes. Vou ler mais um texto com você. Esse é grande. Esse é grande. Eu fui colocando o texto, eu não coloco mais esse versículo porque é importante. E quando eu vi já tinha 14 versículos. Mas eu vou ler. Vamos embora lá. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro 1 diz assim. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Veja, irmão, como que um Cristo, como que Deus, como que o Espírito Santo pode dividir com nós a sua natureza? Mas nós temos essa promessa, e essa promessa não é que vai acontecer, ela já aconteceu. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você é uma nova criação, a sua mente foi transformada e você passa a ter a natureza de Deus habitando em você, através da presença do Espírito Santo. Aí eu leio novamente. Pelas quais nos tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. Olha isso, irmão. E com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas estão presentes, por quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, olha isso, irmão, por isso procurai com diligência, ou algumas versões com zelo, por isso procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô irmão, a Bíblia começa toda tentando trabalhar conosco quem Deus é e aquilo que Ele quer fazer por nós. O problema é a nossa resistência nisso. Às vezes, quando você está dirigindo um culto, como a equipe de louvor estava aqui agora, elas fazem um esforço, ou eles fazem um esforço, né, para que a igreja entre num processo de adoração. E a nossa adoração a Deus, ela não tem que ser guiada por uma plataforma, por um altar, por um púlpito, ou por um palco, como queiram chamar, ou por um ministro, ou por alguém que tente te empolgar. A nossa adoração ela tem que ser simplesmente porque Jesus te salvou. É uma questão de gratidão. Você adora porque Deus ele é bom, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele habita em você. Você adora a Deus porque Deus já fez todas as coisas. Às vezes a gente tenta levar e a gente se esforça, porque eu reconheço que muitos chegam na igreja, eles não têm experiência, não conhecem Jesus. E se não conhecem Jesus, não tem como adorá-lo. Como que você vai adorar alguém que não conhece? Agora, aqueles que conhecem, por obrigação, tem que adorar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus projetou para nós todas as coisas, tudo, irmão. A Bíblia diz que tudo é vosso.
Se tudo é vosso, é tudo, não é parcial. O problema, irmão, é que a gente passa por limitações. No Brasil, por exemplo, é muita escassez. Quantas vezes dentro das casas a gente tinha que fracionar alimento. Quantas vezes eu na minha casa, com a minha mãe, os meus irmãos, a gente tinha que fracionar, comer pouco. Às vezes aquele pouco sobrava, esquentava novamente para o dia seguinte. Só que em Deus não há isso, irmão. Deus, a Bíblia nos diz que Ele já preparou todas as coisas para nós. Tudo é possível para nós. A Bíblia nos diz que Deus, irmão, Ele tem para nós o melhor dessa terra. Olha, se o Deus Criador, que criou os céus e a terra, foi capaz de dar o seu Filho unigênito para morrer por nós, Ele não irá nos dar tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente apresenta a Ele, em oração, em súplica. E é interessante que quando a gente olha e a gente vê o Pai Nosso, a gente percebe que no Pai Nosso há uma oração, Jesus nos ensinando a pedir a Ele. Então nós temos que orar, engrandecer, glorificar como você fez, mas tem um momento da intercessão, tem um momento que você clama a Deus, tem um momento que você pede as necessidades. O próprio Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscais, achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. O que Jesus está dizendo? Olha, apresenta a Deus todas as vossas ansiedades. Nós temos que apresentar para Deus os nossos desejos, nossos sonhos, vontade, frustrações, medo. Irmão, faz parte. Você chegar: Senhor, estou aqui, me ajuda, socorro. A Bíblia nos diz que Deus, Ele é especial, Ele vai nos dar, irmão, o melhor dessa terra. Agora nós temos que caminhar e compreender sobre os nossos pensamentos, porque esses pensamentos eles chegam mesmo com muita velocidade, e pensamentos bons, eles têm que ser cativados. Pensamentos maus não, basta você titubear um momento, o pensamento mau ele chega. Lembra de Davi, o grande guerreiro, depois de uma série de batalhas, vencedor, ele é empossado rei, o rei soberano, o rei tremendo, o rei poderoso. Aí no momento ali que ele titubeou um pouquinho, no momento que ele oscilou, não tinha o que fazer, foi olhar para o terraço, ficou olhando para a sua grandeza. De repente ele viu lá na rua da frente uma moça tomando banho, e a Bíblia diz que foi o problema dele, o momento da ociosidade. E ele tinha que ter administrado esse pensamento. Ele viu, olhou, cortasse, mas não, ele foi buscar, ele trouxe para dentro, ele cometeu o pecado, matou o esposo, um pecado foi chamando o outro, foi chamando a luta. Quando ele viu, o pensamento veio, ele poderia ter bloqueado aquilo, freado, segurado o pensamento, mas não, ele deixou aquilo avolumando na vida dele. A Bíblia nos fala sobre pensamentos. O homem que não tem Deus, ele não consegue administrar o seu pensamento. Ele não consegue, porque ele não tem o parâmetro maior que é a presença do Espírito Santo. E ele é levado por todas as formas de pensamentos que vão chegando. Basta você olhar para as escolas hoje, como é que está virando as escolas, com muito respeito aos professores, aos diretores e as demais autoridades. Mas veja as escolas, veja o que estão ensinando para os nossos jovens. Veja a Netflix. Irmão, eu lembro muito bem dos anos 80, um pregador muito famoso, talvez o pastor Rival está aqui, lembra, Josué Rion, famosíssimo, talvez Glória e o Vladimir lembram disso, os irmãos mais lembram. Josué Rion, ele fez um discurso lindo durante anos, talvez décadas, contra a Disney, que a Disney apresentava as imagens ou desenhos subliminares, imagens subliminares, que falavam sobre sexo, aparecia o órgão genital masculino em certos desenhos, e aí ele alertava o povo: cuidado, ô irmão, não sei se o pastor Josué Rion está vivo, porque se ele estiver vivo, ele vai olhar para trás e falar assim: meu Deus, era tão pouco o que tinha acontecido lá atrás, tão pouco, porque hoje é Netflix, é a televisão que você está assistindo. Não vou nem falar na novela dos canais abertos, mas é tudo, irmão, você abre, é o tempo inteiro. O homem que não tem Deus, super-heróis, irmão, quem que nunca assistiu Batman, Homem de Ferro? Agora estão mudando tudo, estão querendo inserir nesses personagens
o terceiro sexo, se é que existe. Porque aquelas mentes, eles não têm Deus. E o homem que não tem Deus, ele vai pecando cada vez, se afastando mais de Deus. Primeira coisa, ele diz que não há Deus. Se ele não tem Deus, ele já mata Deus na mente dele. Porque Deus vai trazer para ele uma revelação. Porque se ele diz que Deus, eu creio em ti, me socorre, é o suficiente. Eu lembro que quando eu me converti, eu vinha à noite, tinha 18 anos, e bêbado, já falei isso aqui várias vezes, e eu só orei. Falei, se Deus dos crentes existe, eu quero conhecer. E comecei a chorar. E eu chorava. No outro dia, eu sem entender, estava bêbado. Fiquei, era loucura, bebida. Falei aquilo, porque eu devia estar bêbado. Mas hoje eu sei que quando eu falei, se Deus, o Deus dos crentes existe, eu quero conhecê-lo, eu sei que aquilo já foi a presença do Espírito Santo me transformando. Quando eu falei isso, Deus veio. Embora o meu corpo físico ainda estivesse na cachaça, embriagado, a presença veio se revelando para mim. O homem que não entendeu, o seu pensamento ele é mau por natureza. Olha essa passagem que ele tem em Provérbios 15, versículo 26. Provérbios 15, 26, assim: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. O homem que não tem Deus, ele só pensa o que não deve. Às vezes quando a gente vê na televisão, a gente fica estarrecido, mas ele não tem Deus. O pensamento dele é normal, irmão. É normal. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha essa passagem: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Esse sede sóbrios e vigiai é chamando as pessoas para prestar atenção na mente. O que você está pensando, irmão? Sede sóbrio, vigiai. Esse negócio de não ter Deus, irmão, e pensamentos malignos vêm, e nós temos que vigiar, porque isso traz até a morte. Eu lembro de uma passagem que está em Atos capítulo 5, Atos 5, versículo 1, essa passagem é muito conhecida por todos. Eu vou ler o texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses a parte do preço da herdade? Então observe que foi Satanás que lançou o pensamento, e Ananias e Safira, cristãos, absorveram o pensamento. Satanás, irmão, ele vai trabalhar com pensamentos. Satanás, ele vai tentar trazer para a igreja a frieza na fé, a apostasia, a incredulidade. Satanás vai trabalhar na vida de pastores com heresias, para que ele ensine o errado à igreja. E eu observo, quando o pastor ensina errado à igreja, e dependendo da igreja, e dependendo do tempo que há o ensino falacioso, vai demorar anos, séculos, para ser retirado. E vai demorar, porque foi ensinado, foi mostrado. Observe que foi Satanás quem soprou para Ananias e Safira. Ananias e Safira olhou aquele sopro do diabo e disse: é verdade, para que a gente vai entregar tudo? Descansa, não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, eu estou falando de receber o sopro do diabo, receber o pensamento maligno. E um falou para o outro: é verdade, para que a gente vai entregar tudo? Vamos dar parte. A gente fica com a metade, fica bem, eles não sabem quanto nós vendemos. Só que o texto nos diz que eles mentiram ao Espírito Santo, e foi por isso que eles morreram. Não foi por causa do dinheiro, não foi por causa do dinheiro, foi por causa da mentira, foi por causa do afastar, foi por causa do não entregar. Era o momento da igreja, a igreja estava naquela expansão, a igreja estava naquele desenvolvimento, e todos tinham feito os seus acordos, falaram: vamos fazer isso, vamos, e todos foram juntos. Só que Satanás entrou. Observe como é que Satanás trabalha na mente das pessoas. Eu vou dar um texto para você, põe para mim na tela, Romanos 13, 14. Se você tiver a nova versão transformadora, põe para mim aí, NVT, Romanos 13, 14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus pecados pecaminosos.
Ao contrário, revista do Senhor Jesus Cristo, e não fique premeditando fazer formas contrárias, satisfazendo o desejo da carne. O que Paulo está dizendo aqui? Pensamento. Fica pensando, imaginando, se deliciando com seus pensamentos. A Bíblia está nos dizendo que isso não deve ser feito. É onde o diabo trabalha, irmão. É com pensamentos. Vou pular aqui agora, vou por mais 2 versículos para frente. Olha, põe para mim na linguagem de hoje, na tradução. Quem está aí na mesa aí? Deixa eu ver, levanta a mãozinha, deixa eu ver quem está aí. Sapô, meu filho, socorre ali para nós, na linguagem de hoje. Tenha cuidado, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, irmão. Sobretudo o que deve guardar, guarda o que está no teu coração, porque é dali que procede a sua vida. Na linguagem de hoje, se você for possível encontrar, coloque aí para mim, NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E à medida que você vai pensando em algo, você vai fazendo. Quer ver um exemplo? Olha aqui para mim. Eu estou vendo um empresário, estou vendo uma psicóloga, estou vendo um funcionário público, um dentista, uma professora. Antes disso acontecer, vocês pensaram: eu vou fazer um curso de psicologia, acho que eu dou conta, vou colocar uma empresa, vai dar certo, vou colocar uma empresa. Aí você ficou pensando, ficou analisando: eu vou colocar, eu vou estudar, eu vou passar naquele concurso. Aí você pensou, e aquilo foi enchendo o seu coração. Aí primeira coisa que você vê: eu vou fazer inscrição, vou tirar meu CNPJ, eu vou capitalizar, porque os pensamentos, eles vieram. A Bíblia nos diz nesse texto de Provérbios 24, 23, põe lá para mim, Provérbios 4, 23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Alguém já chegou a dizer: o seu corpo vai aonde o seu pensamento vai. A nossa vida, irmão, literalmente, ela é guiada por aquilo que a gente pensa. Qualquer empresário, um dia ele sonhou ser empresário. Aí quando se fala assim: olha, você é guiado pelos seus pensamentos, aí os irmãos: não, pastor, isso tem nada a ver, isso é confissão positiva, isso é coisa da psicologia, isso tem nada. Tem, irmão, porque quando você vai pensando em algo, você vai alimentando isso, você vai construindo ideias, pensamentos, você vai formando. Daqui a pouco você começa a se preparar para aquilo, você começa a colocar em execução, normal. E isso seja pensamentos bons, que foram um exemplo, ou pensamentos ruins, pecados. Você vai alimentando aquilo, você vai alimentando. Daqui a pouco, quando você percebe, já executou. O seu corpo foi dirigido pelos seus pensamentos. Os pensamentos, eles vão trazendo os ditames para o nosso viver, seja bom, seja ruim, e não tem como fugir disso. O tempo todo a Bíblia nos coloca para nós, que somos crentes, 2 caminhos. E Jesus, ele é um expert nisso. Ele diz: olha, existem 2 caminhos. Um é largo e espaçoso, que conduz à perdição, e outro apertado e estreito, que conduz à vida eterna. Jesus estabelece um divisor. Escolha, arrasou aí, para onde você quer ir? Deixa. Jesus chama os seus discípulos: deixa tudo e me segue. Aquele que perseverar até o fim, aquele que abandonar. Jesus falou para aquele jovem rico: falta tudo, única coisa, tire seu coração do dinheiro. Jesus está lá preocupado com o dinheiro do jovem, irmão. Os outros discípulos já tinham deixado tudo. Se aquele jovem discípulo, se aquele jovem rico tivesse também feito o mesmo, o nome dele estaria lá, como um dos 12. O nome dele estaria ali, inserido. Mas havia uma avareza no coração dele. E Jesus sabia, falou: olha, já fiz tudo, o que é que me falta? Falta uma coisa só: tire o seu coração do mundo, tire o seu coração das riquezas, vem e me segue. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e foi embora, porque o coração dele estava nas riquezas.
Ao tempo inteiro, Jesus ele vai estabelecendo para nós esse momento de pensar. Por exemplo, o evangelista João, o discípulo, João, o discípulo amado, João, aquele que curvou, João pescador, João da ilha de Patmos. João, ele trabalha na sua teologia um dualismo o tempo inteiro. É céus e infernos, luz e treva, sal bom, sal insípido. O tempo inteiro ele vai trabalhando com essa ideia de que nós temos dois caminhos para seguir. Por exemplo, você está aqui hoje, você tem dois caminhos. Você pode seguir a Deus e ser um servo do Senhor e levar a sua vida, ou você pode se afastar dos caminhos de Deus. Ninguém vai te impedir. Se hoje eu estou aqui pastoreando, se eu falar assim, eu não vou mais pastorear, Deus não vai me impedir. Talvez lá na frente eu venha sofrer as consequências, talvez lá na frente venha o problema, mas Deus não vai me impedir, irmão, jamais. Olha o exemplo, por exemplo, você está aqui hoje, quem te obrigou a vir? Quem te obrigou a vir? Você veio porque você quis. Você entrou, sentou, chegou mais cedo, se organizou, vestiu uma roupa bonita para glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque você quis. Quando sair daqui, você pode sair daqui mais crente, você pode sair daqui mais cheio, você pode sair daqui mais fervoroso, ou você pode simplesmente descartar tudo que eu disse e fazer tudo exatamente o contrário, porque é a liberdade que Deus nos dá. Deus o tempo inteiro trabalha com o nosso pensamento, irmão. Observe, olha isso, irmão. A questão de dízimo é uma coisa muito interessante. Por que Deus requer de nós dízimo? Questão da gente demonstrar o nosso amor para Ele. Por que Deus não nos obriga a servi-lo? Porque se a gente for obrigado, pastor Carlos, a servir Deus, então não tem amor. Como é que eu vou expressar meu amor se eu sou obrigado a fazer o que estou sendo determinado? Como que eu vou expressar meu amor para Deus se eu sou obrigado a servi-lo? E se eu não sou obrigado a servi-lo e eu decido servi-lo, aí eu expresso o meu amor. Mas Deus ele trabalha com esse livre-arbítrio para nós, e é pensamento. Como é que a gente escolhe o caminho? Pensando, irmão. Tem momento que o nosso corpo vai querer pecar, tem momento que os nossos sentimentos, tem momento que vai abrir uma circunstância na nossa vida, que a ira vem, que o pecado vem, mas quando é que você acerta? Quando você se posiciona diante de Deus e diz assim, eu decidi servir ao Senhor, eu quero andar na presença dEle. É pensamento, o tempo inteiro nós somos levados a pensar, é o tempo inteiro pensar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, na revista corrigida, põe para mim, porque Deus não nos deu o espírito de amor, porque Deus não nos deu o espírito de temor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Ele não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ora, se Deus não nos deu um espírito de temor, então o espírito de temor existe, e foi dado para as pessoas por alguém. Mas Deus deu para nós que servimos a Ele, o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E o espírito de temor? O medo. O espírito de medo vem de quem? Quem sopra esse espírito de medo? E às vezes as pessoas vão tomar uma decisão, vem o espírito de medo. Elas têm que fazer algo para Jesus, vem o espírito de medo. Ela tem que fazer, vem o espírito de medo. O espírito de medo, irmão, não foi dado por Deus. Se não foi dado por Deus, foi liberado pelo diabo. Vamos caminhar mais um pouquinho? Tiago capítulo 7, Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, eu falei na semana passada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo. Como que a gente se sujeita a Deus e resiste o diabo? Por pensamentos. Nós decidimos servir a Cristo. Quando você se submete com pensamentos a Deus, o diabo foge, porque você está firme, irmão. Você está firme em Cristo. A Bíblia nos diz que nós temos que literalmente nos posicionar. Olha aqui para mim. Com isso, ninguém vai dizer que não vai haver prova na vida, nem luta. Irmão, mas o que é a luta, se nós estamos com Cristo? O que é a prova, se nós vamos passar pelo fogo, e o fogo não vai nos queimar? Ah, eu creio nisso, irmão. Pastor, estou na prova, estou na luta. Tem gente que só vive na luta, irmão. É uma luta atrás da outra. Tudo vai depender daquilo que você falar.
Como é que você está, pastor? Estou na bênção, estou avançando, estou rompendo. Mas aí você sabe da vida do irmão, você vê que ele está passando uma dificuldade, mas se ele está entendendo, essa dificuldade que eu estou passando é porque a vitória já está chegando, eu já vou cantar o hino da vitória, eu estou andando com Cristo, a vitória vem, o fogo não vai queimar, a água não vai submergir, não vai... Pastor, e a dificuldade? Que dificuldade? Dificuldade, eu estou com Cristo. Quem está em Cristo, irmão, pode todas as coisas. É a forma que você olha que é importante. É por isso que Paulo, ele nos ensina lá atrás, Romanos 12, ele diz assim, vamos embora lá, e não se amoldei ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Transformem-se pela renovação da mente. Quer dizer que eu só posso transformar a minha maneira de viver se eu transformar minha mente. Mente, irmão, é a mente. Os nossos pensamentos têm que ser alterados, cambiados, deslocados. Pensamentos, irmão, tem que ser jogado fora. Pensamento de derrota, de miséria, de fracasso, de tristeza, de angústia, pensamento de depressão, de pecado. Irmão, tira isso da sua vida. Você não tem que andar com isso. Tem que renovar a mente. É por isso que eu estou dizendo, renove a sua mente. Porque quando você renova a sua mente, você é transformado. E transformado é metamorfose, é metamorfô mesmo. É uma coisa, agora é outra. Era uma pessoa, agora é outra. É por isso que Paulo diz assim, olha, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, irmão. Ó, tudo se fez novo. Eu nasci e cresci nessa cidade, e aqui já falei algumas vezes. Nasci em Planaltina e cresci aqui. Poucos dias estava em determinado lugar e alguém falou algo da minha vida. E eu falei para essa pessoa que falou, que alguém disse, falei, rapaz, eu tinha 18 anos. Pronto, vou falar. Alguém estava no salão, aí um colega falou, olha, fulano mandou te oferecer cerveja. Eu falei, é mesmo? Falar para ele que tem 30 anos, rapaz, 35 anos que eu não bebo. E ele sabe. Tem 35 anos que eu não bebo. Fala para ele, ele sabe disso. Eu sou uma nova criação, irmão. Eu sou uma nova criação. A mãe passou. Você é uma nova criação, mas talvez você fez ontem, mas só pelo fato de você estar aqui, só pelo fato de você estar buscando, significa dizer que Deus já se revelou para você, que você tem a presença de Deus, que você tem o Espírito Santo. Você é hoje uma nova criação em Cristo Jesus. Você não precisa viver conforme os ditames passados. Ora, passou. Pode aplaudir a Jesus, a irmã começou, pode aplaudir a Jesus. É uma questão da gente administrar a mente, irmão. E é possível a gente administrar os nossos pensamentos. Oh, claro que é. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Põe na tela para mim, para nós. Não está aqui não, mas eu vi esse texto, irmão, de Filipenses 4, 8. Esse aqui é tremendo, irmão. Isso aqui fala que a gente tem que procurar o que a gente está pensando. Põe para mim, Lucas 6, 8 e 18. Põe Lucas 8 e 18 aí para mim, vê se é 8 e 18. Eu vou procurando Filipenses. Lucas 8 e 18, vê se é isso mesmo. Vede, pois, como ouvis. Jesus está dizendo ali, preste atenção nos seus pensamentos. Jesus está prestando assim, veja, observe o que está passando na sua mente. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso vai ser forte para você. Vede, pois. Jesus nos chama a analisar o que está chegando para nós como verdade. Por isso ele está dizendo, olha, presta atenção no que você está ouvindo, porque o que você ouve vai entrar na sua mente como verdade. Cuide com os seus pensamentos, vigie seus pensamentos. Quer mudar de vida? Prepara o ambiente. Prepara o ambiente para você mudar de vida, irmão. Como é que você vai mudar de vida no mesmo ambiente? Como é que você vai mudar de história fazendo as mesmas coisas? É o clássico da palavra.
Quer resultado diferente? Comece a agir diferente. É o clássico, irmão. Como é que você quer ser um homem cheio do poder de Deus, fazendo as mesmas coisas passadas? Como é que você quer ser uma nova criação e não quer largar o passado? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisto, volte a sua mente para lá. O que você está fazendo tem louvor? É para a glória de Deus? Deus está sendo exaltado? É de boa fama? Vai ajudar as pessoas? Vai promover a fé? Vai edificar alguém? Eu vou ser um canal de salvação para alguém? O texto está dizendo, tudo que é maravilhoso, nisto, volte o seu pensamento. Nós temos que voltar o nosso pensamento para essas coisas. Se a Bíblia nos diz que nós temos que fazer isso, o que significa dizer? Que é possível administrar os nossos pensamentos. Por isso que Jesus falou, tome cuidado com o que você pensa, vede como ouvis. Presta atenção, veja, presta bastante atenção. O tempo inteiro a Bíblia vai nos trabalhando conosco, irmão, a questão de nós administrarmos os nossos pensamentos. E é interessante que eu estava lendo, e eu encontrei um texto que põe para mim, Eclesiastes. Agora você vai ter que colocar na NVI, irmão, por favor, coloque na NVI aí. Eclesiastes 6:9. Eclesiastes 6, versículo 9. Você tem que compreender isso. É possível? Então eu vou ler. Eu vou ler aqui na versão NVI. O texto diz assim: melhor, abra sua Bíblia aí. Melhor é contentar-se com o que os seus olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Essa não é a versão que eu queria, mas eu vou ler na minha aqui. Melhor é contentar-se com os teus olhos, melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Na versão transformadora, diz assim: aproveite, olha essa versão, irmão, que ela é fantástica, nova versão transformadora, NVT. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. A Bíblia nos diz que às vezes a gente perde tanto, irmão, buscando tanta perfeição em pessoas, na igreja. Aqui eu penso como pastor, mas às vezes a gente exige tanto do outro, da esposa, do marido. A gente começa a cobrar tanto, e a gente falta ver as qualidades do outro, o que o outro faz de bom. Às vezes a gente fica cobrando porque viu um erro. É um erro simples, um erro pequeno. E a gente exige tanto das pessoas, e esquece de ver as lindas qualidades que o outro tem. Às vezes Deus tem feito tanto na sua vida e você não parou para agradecer. Aí você vive insatisfeito, porque o diabo sabe que você é tão insatisfeito com a sua vida, ele sopra. Aí você começa a ver insatisfação em tudo. Você vai trabalhar, o seu trabalho é o pior trabalho. Você vem para a igreja, está insatisfeito com a igreja. Você vai almoçar, está insatisfeito porque a comida não está quente. Você sai para passear e está murmurando. Ai, Deus. Você sai para ir para a praia e reclama da areia. Gente, como é que a pessoa sai para a praia e reclama da areia?
Ai, Deus. Você vem para a igreja pentecostal. Vem para a igreja pentecostal e reclama que o pastor é pentecostal. Não faz sentido, irmão. Aproveite o que você tem. Aproveite o que você tem. Em vez de ficar desejando o que não tem. Aproveita, irmão. Pastor, estou indo embora a pé. Que glória a Deus. Essa noite agradável, eu tenho 2 pernas. Que friozinho gostoso. O irmão até me deu um cachecol. É feliz, irmão. Tem gente que vem para a igreja murmurando, vem embora murmurando, reclama o tempo inteiro. Nada está bom, nada está perfeito. Olha essa passagem. E literalmente aqui eu concluo. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, seja por palavra, por ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é uma palavra interessante. Tudo é difícil, eu sei. Eu sei que o exercício mental é longo. Tudo é. Fala comigo, irmão. Tudo é. Tudo. Tudo que você fizer, tudo. Vai trabalhar, é tudo. Glória a Deus, estou indo trabalhar. Aí você vai trabalhar, olha aqui. Faça para que o nome do Senhor seja exaltado. Tudo. Está criando filhos. Tudo. Patrão deu aquela bronca. Tudo. Dá glória a Deus. Saiu para caminhar na rua. Tudo. Veio para a igreja. A gente pensa que tudo, a gente só pensa que é coisa espiritual. Não é tudo, irmão. Tudo que você fizer tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Você vai para trabalhar, aí no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele é especial. Eu vejo Deus na vida desse moço. É tudo. Você vem para a igreja, você pensa: nossa, aquele casal adora a Deus tão lindamente. É tudo. Tudo tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Se não for tudo, então não serve. E a gente coloca como se tudo fosse a questão espiritual. Eu não vou fazer a obra de Deus, então tem que ser para a glória dele. Não, é você. Escute, você é a glória de Deus na terra. A Bíblia diz que nós somos a coroa dele. A Bíblia diz que nós somos a perfeição de Deus na terra, a igreja. A igreja. Quando a gente muda a nossa mente, a nossa forma de pensar, as coisas ficam diferentes. Ficam diferentes. Aquilo que você fizer, você faz para a glória dele. Independe do resultado. É para a glória do Senhor Jesus. Tudo que você for fazer, você vai fazer o seu melhor, porque é para Deus. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja no relacionamento com os irmãos da igreja. É tudo, irmão, tudo. A gente tem que aprender, irmão, a mudar os nossos pensamentos. Se a gente mudar a nossa forma de ver, de pensar, nós somos transformados. Quando nós somos transformados, a Bíblia diz, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável. Se a gente mudar a nossa mente, nós vamos transformar as pessoas que estão do nosso lado. Não vamos aceitar as ideias que estão sendo impostas pela mídia, pela política. E nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Quem tem a mente nova aí, dá glória a Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Vamos orar, bispa, vamos adorar.
Aleluia, Jesus. Oh, Deus é bom demais, irmão. Para esse irmão bonito que está do seu lado, segura na mão dele. Quem não segurar na mão de alguém é porque você é o mais feio. Esses dois aqui estão gêmeos, irmão. Esses dois estão gêmeos. Eu creio muito na transferência de unção. Eu creio muito nisso. Eu sei que é uma doutrina nova, eu sei que é uma matéria nova, eu sei que ela é rechaçada por muitos, mas eu creio, irmão, e aí não dá para mudar o que eu creio. A transferência de unção é aquilo que você tem, é liberado para o outro. Paulo diz que queria ter comunicado dons. Quando em Romanos diz que Paulo estava comunicando dons, a comunicação é a impartição, que a gente chama hoje modernamente de transferência de unção. A transferência de unção, ela aconteceu através de Jesus, com seus discípulos. Jesus soprou. A transferência de unção aconteceu com Moisés e Josué. A transferência de unção aconteceu com Elias e Eliseu. A transferência de unção aconteceu de Jesus para os discípulos, dos discípulos veio para os pais da igreja, para a primeira geração, veio a primeira onda, segunda onda. Essa transferência de unção, irmão, é a presença de Deus que vai passando de um para o outro, em poder, em autoridade. Transferência de riquezas, unção de riquezas, transferência de dons, dons espirituais, dons de cura, libertação, avivamento. Eu gosto, irmão, de estar entre profetas. Eu gosto de ter unção, estou chegando, estou indo. Quando eu vou em conferência participar, assistindo, fico já tentando sentar na frente, que quando o pregador diz assim, olha, quem quer receber unção, já estou ajoelhado lá no altar, já sou dos primeiros. E eu grande desse jeito, já dou as duas passadas, já estou lá, quase lá em cima. O que você tem, a bênção que você tem, você vai passar para esse irmão que está do seu lado. E haverá uma transferência de riquezas, haverá uma transferência de unção, de autoridade, de ousadia, de poder de Deus. Deus está nesse lugar. Feche os corredores para nós, por favor. Vamos adorar a Deus. Arabasiai, remodegiasade andaroso, Camoio, Camei ande hassa, Reblose que andasse de Rabasia cadagasu. Io modio do que eu sou robushi cabaça. Robo e reblose que eu sou comodia. Reba baba baba rabasa kasarabasa. Rabasa kasarabagase. Rabata rabase que de aturubushi. Vidi porque eu sou. Turubu que eu sou como de abaca tarabasa. Shabagava rabasa kasere porque eu sou. Rebasa yaba 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 yasa. Sherebasa kasarabai. Rebabasa rabagase. Depois que eu choro, vou gemar. Deus, sopra aqui agora, Deus. Sopra, sopra, sopra. Ele é tu, ele é tu, ele é tu. Xerepo que eu sou. Amaia, repro, deriva. Repai, amai, amai. Repai, amai, amor, amai.
Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Vai orando. Vai orando, ore. Vai clamando agora. Vai clamando agora. Vai clamar. Estou guardado. Deus sopra aqui agora. Vai enchendo, sopra. Meu Deus, sopra a vaca. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás pronta de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás pronta de novo. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás pronta de novo. Tem que entender qual som. Vai orando. A presença de Deus é real. 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 Meu Deus, vai soprando. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor Deus. Eu creio, Deus. Eu creio em Ti. Deus, eu creio, Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Meu Deus. Ei, pouco eu sou. Olha aí. Meu Deus. Não vão roubar a minha fé em ti. Meu Deus. A tempestade, nada. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Eu creio, Deus. A tempestade, Eu creio. o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh, Jesus. Eu creio, Senhor. Erga as mãos aos céus. Oh, Jesus. Eu creio em Ti, Senhor.
Seu nome é, oh Jesus, Jeová Jireh. eu creio, As provas de novo. Eu creio, Jesus, haja o que houver, eu creio, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu creio, Senhor. vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh Jesus, oh Senhor, com dianda, Faz de novo. Niomo Siribasa, Inia ane amo yasei, Turubu yaso de hebaya diasa, Kiyondo ye abla Siribasa, Mais um. Reblasa brase de que agaso. Io morei odoro blusso de ai, e podia mo amassei andeu no moço de chaga blasai, oh Jesus. Oh Jesus, a mão direita, a mão direita, Deus está levantando nessa noite. Deus está levantando profetas. Deus está levantando pastores. Deus está levantando mestres. Há uma unção de evangelistas sendo derramada neste lugar. Deus está levantando obreiros. Meu Deus. Deus está levantando obreiros, trabalhadores. Deus está levantando obreiros. E quando eu orava com a igreja, a cena que eu vi é aquela cena antiga de pessoas, de telefonistas, com aqueles pontos antigos no ouvido e colocando nas linhas. Eu sei que muitas pessoas, elas conversavam e colocavam nas linhas. Enquanto que eu orava sobre ministérios, a imagem veio clara, como se fosse uma telefonistas. Deus está levantando pessoas que eles não vão ficar inquietos se eles não pregarem o Evangelho. Eles não vão ficar quietos, eles vão ficar inquietos se eles não pregarem o Evangelho. Deus está levantando pessoas que vão ficar o tempo inteiro conectados. Eu quero ganhar almas, eu quero falar de Jesus, eu quero pregar o Evangelho, eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou convidar as pessoas, E quando eu orava, eu vi pessoas, era interessante, eram pessoas colocando, é como se Deus estivesse colocando na vida de todos, é como se Deus estivesse colocando uma responsabilidade em cada um, pastor, cada um, é como se você tivesse, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou chamar, eu vou convidar as pessoas. Deus está levantando uma geração, irmão, porque os dias são findados. São findados. Quer comprar sua casa? Compre. Quer comprar seu carro? Compre. Quer fazer aquela viagem? Corra, faça logo. Os dias são findados. A volta é iminente, a qualquer momento. Falta mais nada, absolutamente nada. Deus só está esperando a igreja trabalhar, porque tem pessoas lá fora precisando ouvir do amor de Jesus. E Deus está colocando na sua mão direita uma responsabilidade dessa terra. Deus está colocando na sua mão direita a responsabilidade de ganhar almas. Pode levantar, não precisa ficar acanhado não.
aquele que está colocando, ele vai te capacitar. Pode ficar despreocupado, pode ficar despreocupado. As pessoas vão chegar até você. Você vai estar andando na rua e alguém vai tocar no assunto dos céus. Aí você, meu Deus, o pastor falou. Aí você, ó, Bíblia nele. Você vai estar trabalhando e alguém vai falar assim, Jesus está voltando. Aí você, ó, aí já começa. Vai chegar. Porque Deus, irmão, Deus está levantando nessa noite uma geração de profetas. Deus está levantando nessa noite uma geração de profetas. Quem toma posse disso aí? Quem toma posse, toma posse. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quantas pessoas nessa noite querem voltar para Cristo, reconciliando com Jesus? Ó, muda a mente agora, aceita Jesus. Aonde está a primeira, segunda, terceira pessoa voltando para Jesus? Levanta a sua mão. Cadê você? Entregando a sua vida para Cristo, reconciliando com Jesus. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Cristo nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Faz assim um sinal. Deixa eu te conhecer. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira pessoa com coragem, entregando a sua vida para Jesus? Tem alguém? Não há? Não há?